Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar do Abril Laranja, que é o mês de prevenção à crueldade animal. E para isso eu recebo dois convidados, o Aurélio Teixeira, que é porta-voz da Polícia Militar Ambiental, e também a Mônica Petrelli, que é protetor animal. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenente Aurélio, gostaria de saudar, agradecer por você estar aqui conosco nesta data para a gente falar um pouco da importância da prevenção, né? Um negócio que às vezes é tão óbvio, né? Você prevenir a crueldade animal, mas só vocês que estão nesse meio atuando, vocês sabem o quanto é necessário e é difícil prevenir, né? Obrigado por estarmos aqui e vamos discutir a respeito disso, que eu acho que a iniciativa do Legislativo em trazer o Abril Laranja foi incrível para a gente falar sobre a questão da crueldade com os animais. Mônica, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que também. agradeço. Quero que você diga um pouco, né? É tão estranho a gente falar, né, em conscientização contra a crueldade, mas infelizmente a gente tem que ter, né, e expandir isso. Exatamente. Eu já estou em contato com o resgate e castração de animais já há alguns anos. Sou voluntária de uma ONG, onde a gente percebe essa crueldade, esse problema sério, né, que a gente tem dentro da sociedade. Eu digo até que se a gente não conscientizar as crianças, né, a juventude, no futuro a gente vai ter muito problema, né? Os animais, eles se organizam em colônias, né? Gatos principalmente, que é onde eu atuo efetivamente, e sem a castração a gente não consegue eliminar o nascimento de inocentes, né? São inocentes que nascem para morrer. A gente tem um número aí de 90% de morte, né, de gatos e cães também, né, que vagam, que são abandonados, sofrem crueldade humana principalmente, e sem a castração, sem a divulgação de um trabalho a longo prazo, hoje a longo prazo, né, a gente não conseguirá atingir o ideal, né, o ideal seria não ter mais animais nas ruas, né? Eu como protetora e como atuante, né, eu atuo no Tatuapé, sou voluntária da ONG, da AME, e gostaria de que vocês, quem estiver assistindo, enfim, que sigam, né, a rede social AME_PA. E eu tenho uma página também que eu escrevi o meu e-book, voltada à conscientização de amor, de respeito, de empatia dos animais, né? Então, quando a gente olha para o animal como um ser vivo que merece respeito, né, automaticamente você consegue ter o amor deles, né? E é muito importante isso para que as crianças, enfim, consigam entender e aprender no seio familiar, e se não for possível no seio familiar, na escola, né? Eu defendo uma divulgação ampla dentro da escola, para que eles enxerguem os animais como os nossos aliados, né? E não tem amor mais verdadeiro, né, que os animais eles dão pra gente, né? Tem um papel importantíssimo hoje nas nossas vidas, né? Mas assim, Tenente, quais os principais problemas que a gente encontra quando a gente fala de crueldade? Porque assim, o termo, ele chega a ser um pouco subjetivo, né? Então deve existir vários níveis de crueldade animal, porque às vezes a pessoa pensar crueldade é aquele cara que pega, sei lá, um bastão e vai bater no seu animal. E não é só isso, tem coisas, né, que às vezes podem, por algumas pessoas, até ser vista com certa normalidade e não é normal, né? É importante a gente esclarecer. Sim, acho que o mais importante é a gente pensar no animal dentro da sociedade e como foi essa evolução histórica. Então, inicialmente, o animal ele era visto para a obtenção de alimento,
né? Então eu tenho a criação de animais para obtenção de alimento. Depois o animal ele passa a fazer parte do convívio social como um animal de estimação. E aí eu tenho desde os pets mais conhecidos, que são os cachorros e gatos, até animais que vêm do mundo silvestre. Então começam-se as aves. E aí nós já podemos falar de um problema que a Polícia Ambiental enfrenta, que é o tráfico de animais. Né? Quando a gente fala de tráfico, isso tem que estar muito claro na cabeça da população, que o tráfico ele está associado à crueldade e aos maus tratos. Porque eu primeiro estou tirando de um desse crime, né? Importante. Sim, tanto da parte de infração quanto de crime. Sim. Porque eu estou tirando esse animal do ambiente dele, que ele tem todo um papel ecológico, e estou trazendo ele primeiro no transporte de uma maneira totalmente inadequada. Esse animal ele vem em caixa, ele vem em fundo de carro, ele vem engaiolado, confinado, né? E depois esse animal ele passou a fazer parte do convívio familiar. Dos detalhes que a gente comenta aí é a questão da evolução que está tendo na nossa sociedade com o conceito da família multiespécie, onde o animal ele passa de ser animal doméstico para ser membro da família. Então, quando a gente fala dos problemas que a Polícia Ambiental enfrenta, e eu vou iniciar por denúncia, eu tenho que separar qual é o papel daquele animal na sociedade e eu não posso misturar. Por quê? Se eu tenho um animal que ele é tido como do lar, tudo bem? E eu vou falar do processo de abate de animal para produção de alimento, né? Eu tenho bovinos, aves e tudo mais. Lá eu tenho um processo de uma mortandade de animal para produzir alimento. Mas eu não posso dizer que ali houve uma crueldade, porque eu tenho como trazer aquilo de uma maneira na vigilância sanitária, conforme a medicina veterinária vai dizer, que aquele animal ele foi insensibilizado durante o abate. Né? Então, essa gama de realidades é o principal trabalho que a gente tem, porque às vezes eu tenho um denunciante que ele pode estar alegando maus tratos e não é, e às vezes eu posso ter um maus tratos e a população não tem aquele viés de que é um maus tratos. Esse é o principal nosso. É interessante explicar, né? É importantíssimo essa conscientização, porque às vezes a pessoa tem lá uma ave silvestre em casa e ela fala, eu trato bem, ela é dona da minha casa, mas ela foi tirada, né, do habitat dela. E isso é ilegal, né? E às vezes as pessoas não têm noção do que estão cometendo. Então, por isso que a gente faz, né, esse serviço de informação. Sim, por mais que a gente tenha um rol de legislativo protegendo os criadores de animais, a gente tem que sensibilizar que nem todo animal ele é para cunho doméstico, e o que a gente acontece aí são animais retirados da natureza. Então, eu quero ter uma ave. Existem as aves que elas são exóticas, elas não fazem parte do endema do bioma brasileiro e elas podem ser tidas, mas que fique claro, ele não está nas condições desse animal na natureza. Então ele está confinado, ele não realiza as suas atividades ecológicas como deveria. Então, e complementando isso, a questão do animal doméstico, a gente tem também denúncias que a pessoa também tem que entender se aquele animal doméstico ele está sendo criado num quintal de casa, não necessariamente aquilo é uma crueldade. Por quê? Aquela família não entende aquele animal doméstico como do lar, como um membro, como um filho, e sim como um cachorro que deve ficar, por exemplo, no quintal. Então isso também eu não posso enxergar como crueldade em todos os momentos. Agora uma coisa que aparece muito, eu quero saber de vocês que são especialistas, por exemplo, aquela pessoa que tem o seu animalzinho de estimação, né? E ela precisa sair para trabalhar de manhã, esse animalzinho fica sozinho o dia inteiro, né? Isso seria considerado um maltrato, desde que vamos pensar no ambiente que ele está com comida, ele está no ambiente adequado, isso pode ser considerado um maltrato ao animal? Para nós, da Polícia Ambiental, isso não é considerado um maus tratos, porque ainda não se há evolução legislativa, não tem leis para considerar aquilo como maus tratos. O animal ele tem à disposição dele um ambiente adequado, higienizado, alimentação, água, que não estejam, né, a gente estava comentando antes, né, mano, que não estejam no sol o dia todo. Então, o mesmo exemplo do cachorro que fica no quintal, mas a casinha dele está no sol, a água fica o dia inteiro no sol, a comida ele fica todo no sol, isso sim seria maus tratos.
Mas o caso do animal que fica simplesmente sozinho em casa, ele está Na verdade, privado ele precisa de um ser convívio, feliz, né? Você precisa ter em mente, a pessoa que adota é uma responsabilidade por, em média, 20 anos. Levando-se em consideração que o animal vive hoje facilmente, cachorros com 18 anos, 20 anos, a gente tem gatos que chegam nessa idade também. Então, se você vai adotar um animal, você tem que ter essa responsabilidade, né? Em oferecer veterinário, em oferecer... você vai sair de férias. Nesses 20 anos você vai sair... São baratos, né? É importante conscientizar também, né? O cat sitter, né? A pessoa que estará suprindo as necessidades dele durante a sua ausência. Na sua ausência, exato. Né? E a água, no caso do gato, ele pula, então hoje já tem os playgrounds, né, verticais para se exercitar, para suprir a natureza do gato, né? Então a gente, dentro da ONG, né, hoje eu estou fazendo lar temporário, né, estou debutando em lar temporário para gatos, justamente nessa praça que eu atuo, né? Há 3 anos eu estou fazendo resgate, castrando. O gato que não tem condição de socialização, ele fica, que é CID, captura, esteriliza e devolve. Então, são os ferais, que eles precisam ser alimentados, precisam ser acompanhados, né? Aí eu faço aqui um apelo, né, principalmente para as autoridades, né, inclusive para dar suporte para os protetores, para dar o suporte para eles, como comedouro, bebedouro, problema veterinário que mesmo eles sendo ferais, mesmo eles não tendo contato com o humano, eles precisam, né? E a gente não tem uma política efetiva em relação à proteção animal de gatos e cães, principalmente, né? E aí, voltando, a gente precisa realmente fazer com que os gatos, os cães adotados tenham um lar feliz, né? Não é só comida e água, né? Complementando assim que eu ainda, entendo. que o animal ele não é só instinto, né? Como antes se dizia. Ele também é um animal senciente. E se nós já temos dificuldade de lidar com a ausência, o animal ele também passa por essa ausência. Por quê? Ele foi privado da relação com os mesmos da espécie. Então, se eu tenho, exemplo, eu não tenho a mesma quantidade de ocorrências envolvendo choro. As denúncias, elas vêm com essas características, né? O animal chora muito, o animal uiva muito. Não são similares a quantidade de ocorrências quando eu tenho 2 animais. Porque eles têm uma relação entre eles. Adoção conjunta, que a gente defende muito dentro da ONG também. Ou a pessoa que já tem um animal, né, um gatinho sozinho, solitário, e aí entra na ONG para adotar um amigo, um companheiro, né? E a gente defende muito a adoção conjunta. Ninhadas que chegam, eu tenho trigêmeas. Elas foram tiradas, foram resgatadas num terreno do metrô de São Paulo, uma colônia enorme, que a gente conseguiu atuar lá dentro, resgatamos, capturamos os filhotes, 3 vieram comigo e que alegria, né? Você poder não separar os filhotes, né? E um faz companhia para o outro, não humaniza. Que isso é uma área também muito importante, porque as pessoas, se você tem um animal apenas, ele vai ser humanizado, totalmente humanizado. Por quê? Porque ele não tem referência de outro animal, né? Então, naturalmente ele vai... essa humanização? Como? Ela é muito negativa, essa humanização? Eu acredito que sim. Eu já tive uma gata durante
6 anos sozinha. E hoje eu tenho plena consciência que ela era altamente humanizada, né? Então ela aguardava a gente chegar, ela ficava... Geralmente ele vive em torno do dono, do né? dono, Da porque a gente rotina e tal. o bando dele, né? Então isso não deve ser feito. Ele desperta as emoções, né, no momento que o dono dele está lá. Exatamente. Ele fica dependente do humano. Dessa emoção. Como eu privo ele das relações com os mesmos da espécie dele, ele vai se adaptando às relações que ele tem próximas. Então, eu acho que essa sensibilização é importante a gente falar para todo espectador nosso. Eu privo o animal de um outro animal num pensamento egoísta de dono. Ele é meu. E depois eu crio um problema. Porque ele acaba realmente sendo seu, só que ele depende de você. Exato. E aí você tem toda uma vida funcional, familiar, profissional, e você vai deixar esse animal sozinho. E vai gerar problemas com ele, né? E se esses problemas chegaram à gravidade de um crime ou uma infração, aí você terá problema comigo. Sim. Então é importante a gente conscientizar disso. Eu não posso ser egoísta nessa relação humano-animal. É que, na verdade, aí eu vou mudar o nome, tenente, para tutor, né? Porque aí sim, como tutor de um animal, você tem a responsabilidade de mantê-lo com as suas características, né? Respeitando as características da espécie, né? Então, um gato, ele precisa pular, ele precisa ter brinquedos de caça, você precisa interagir com ele com brinquedos de caça que é da natureza dele, né? O momento, a alimentação correta, suprir, né? Ele de uma fonte de água, né? Que o gato gosta da água ali como fonte, enfim. E aí você tem a responsabilidade. E aproveitando isso que a Mônica está falando, são as características que o policial militar ambiental ele analisa durante uma fiscalização, seja ele, sejam outros órgãos de fiscalização, nós temos o trabalho da vigilância sanitária também, ele vai analisar essas características e é importante aí o nosso espectador entender que eu tenho alimentação, eu tenho água de casa, eu tenho brinquedos onde o animal ele consegue ter toda a sua vida sendo estimulada, essa pessoa ela pode ter a tranquilidade de falar, olha, o meu animal não está em maus tratos. É importante toda essa conscientização e eu acho que assim, né, a principal mensagem na fala de vocês é tudo que você for fazer, principalmente quando se tratar de um animal, é fazer com a consciência, prevendo, né, as situações futuras, né, porque a nossa vida ela tem mudanças, né, e tudo isso tem que ser previsto quando você adota um animal, né? Então a conscientização é um fator que é importantíssimo, né? Agora eu quero começar também em outro assunto. Qual que é a função da Polícia Ambiental? Porque de repente o telespectador que nos assiste agora, se ele vê um maltrato de animal, talvez ele pense, eu vou ligar para a polícia, 190, ou então vou na delegacia mais perto da minha casa, mas é função desses profissionais ou é função da Polícia Ambiental cuidar disso? Importantíssima essa pergunta e acho que muito válida essa conscientização. Então nós temos alguns meios, alguns canais para que a pessoa possa fazer essa denúncia. A Polícia Militar Ambiental, antes de tudo, o nosso telespectador ele tem que entender que ela faz parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apesar da nossa especificidade, nós somos integrantes de um mesmo órgão. Então não há mal nenhum a pessoa ligar 190 e inclusive às vezes a distância de uma viatura da Polícia Ambiental, vale lembrar que nós estamos falando aqui pelo estado todo. Então eu tenho unidades... Estado com mais de 600 municípios, 645, né? Para sermos precisos, com mais de 20 milhões de habitantes. Então, às vezes eu não tenho uma unidade da Polícia Militar Ambiental próxima, mas isso não impede da Polícia Militar estar ali atuando. Então a ligação para o 190 ela é fundamental. Existem outros meios, então eu consigo fazer uma denúncia por meio da DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Então, isso eu vou precisar de um meio eletrônico, né? Então, internet, DEPA, ou Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, vai vir a página da SSPM, da Secretaria de Segurança Pública, e eu relato. Como é um canal interativo,
apenas com o denunciante, o que é válido as pessoas têm que se sensibilizar. A maior quantidade de informações possíveis, verídicas, palpáveis, é o que vai contribuir com o trabalho da polícia. Porque ou ela vai ter atuação da Polícia Militar Ambiental posteriormente fiscalizando, ou uma investigação da Polícia Civil por meio das suas delegacias especializadas. Então, uma simples denúncia de o animal chora o dia todo. Eu peço aqui, né, ao todo telespectador que se conscientize, relate um pouco mais, porque às vezes esse animal ele está num processo de ser um animal filhote e é normal dele, ele está sentindo essa ausência do dono. E isso não caracteriza maus tratos, uma crueldade animal. Por que eu estou fazendo essa menção? Porque nós recebemos milhares de denúncias. E como o nosso corpo de policiais, ele existe um limite, às vezes eu vou atender essa ocorrência e ela é uma denúncia que não se constata nada. Então, para a pessoa ter essa conscientização, denuncie algo que realmente entre num critério de maus tratos. Aquele animal está sofrendo uma agressão, aquele animal ele realmente fica exposto vários dias ao sol. Não é porque foi uma tarde de sol quente em São Paulo que aquilo se caracterizou como maus tratos. Às vezes o dono não tinha como, naquele final de semana, construir um telhado. Tenente, né? e abandono, a gente está com um caso gravíssimo no Capão Redondo, abandono de uma cadelinha idosa. Ela estava com uma bicheira na patinha, ela está na rua ainda. As protetoras de lá não têm como acolher a Mel, ela foi batizada de Mel. E como agir na denúncia, enfim, no pedido de ajuda, né, para a polícia ambiental, claro. Como que a gente pode fazer isso, inclusive para divulgar para a população que poderia, né, pedir ajuda, enfim. Sim, eu iria chegar no terceiro canal nosso de comunicação, que eu acho que ajuda muito isso. Se colocar Polícia Militar Ambiental de São Paulo, o primeiro link da intranet que vai aparecer, o primeiro link de internet, possibilita a você colocar a sua localização, então município ou rua da cidade de São Paulo, e ele vai te direcionar para a nossa unidade mais próxima. Lá você tem tanto a possibilidade de ir até a unidade nossa ou ligar no telefone dessa base. É o meio mais próximo, mais acessível de um policial militar já estar te atendendo. E os animais serão acolhidos? Como é que Aí funciona? Eu entro numa complexidade que envolve outros órgãos públicos, porque ao mesmo tempo que a Polícia Ambiental ela toma as medidas administrativas e criminais, eu não tenho um corpo técnico dentro da Polícia Militar de veterinários para atender esse tipo de situação. Então eu dependo da vigilância sanitária, eu dependo da prefeitura e de outros órgãos para estar fazendo esse resgate, por exemplo. Eu não consigo ficar com esse animal numa sede da Polícia Ambiental. Então, acho que convém num próximo bate-papo a gente trazer mais profissionais, porque a próxima etapa do atendimento de uma ocorrência, eu dependo de outros órgãos, né? Então, é importantíssimo esse debate, Tenente. E antes, no segundo bloco, nós vamos falar muito sobre abandono, também castração, que são temas que são muito importantes que a gente discuta aqui também. Mas agora, Mônica, eu quero saber do e-booking que você criou, né? Que você fez. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Eu escrevi o meu e-book por experiências, né? Eu tive, ao longo da minha vida, muitas experiências com os animais, né? E eu precisei, na verdade, eu preciso divulgar essa experiência de uma forma para que chegue nas pessoas o amor, né? Que quando a gente se coloca no lugar do animal, quando a gente tem um companheiro, né, dentro da casa da gente, que transmita amor, eles são puro amor, eu digo isso para todo mundo, né? E o benefício que a gente recebe é muito maior do que o cuidado que a gente compartilha com ele, né? Então, eu escrevi algumas histórias despretensiosamente. Eu tenho uma habilidade muito grande em escrever, inclusive eu escrevo os textos
na página que leva o mesmo número o mesmo nome do e-book, é Amores _decifrados _livro. E aí sim, através dos textos, né, das experiências com os resgates, dentro da minha casa, com dificuldade, sozinha, com recurso próprio, quando eu me vi, ele já estava pronto, né, o e-book. Ele está na Amazon, é um processo natural. E aí eu montei a página, né, que eu acabei de citar, Amores Decifrados. E ali, hoje, bem mais efetivamente, na página do Instagram, eu conto histórias, né, da Mel. A Mel está ali, né, eu peço ajuda, conto histórias, né, que é uma continuação do e-book, né, para que as pessoas entendam que ninguém vive sozinho, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, mas o amor de um animal é insubstituível, né? Legal, isso. Mônica. Eu quero agradecer, Tenente. A gente volta no segundo bloco para falar mais sobre esse Abril Laranja. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta aí falando muito mais, né, do mês de prevenção contra a crueldade contra os animais. A gente já volta. Seja bem-vindo, estamos de volta aqui com mais um Alesp em Pauta, hoje falando do mês Abril Laranja, que é um mês de conscientização contra a crueldade contra os animais. Eu estou aqui com o Tenente da Polícia Ambiental, Aurélio Teixeira, e também com a cat sitter, né, e consultora comportamental, a Cláudia Schroeder. Seja muito bem-vinda, muito obrigado você que está com a gente nesse segundo bloco, né? Cat sitter, explica o que é cat sitter e aí eu te falo, é só os gatos que você cuida, os cachorros também? Como é que funciona isso? Vamos lá, cat sitter é uma cuidadora, uma babá de gatos. O meu trabalho eu faço a domicílio, então essa babá, o que ela faz? Na ausência do dono, por qualquer motivo, né? Muita gente pensa, mas ele vai viajar só. Não é só numa viagem, por ausência, por carência, infelizmente, no assunto que estava sendo abordado aqui, por ser um gato sozinho, então tem aquela dependência emocional. Então, muitas vezes eu sou chamada para atuar a domicílio, principalmente com comportamento. Muitas vezes eu identifico isso, assim, no primeiro contato eu já identifico que é um gato solitário, que sofre justamente de dependência emocional, tem a ansiedade de separação e muitas vezes eu indico a adoção de um animal, né, da mesma espécie de felinos, para que possa fazer a companhia, né, não humanizando tanto o animal, tratando ele demais como um filho, e isso acaba estragando o instinto. O instinto felino, ele não foi feito para ser um filhinho, ele não foi feito para ser uma substituição, né, de um humano. Não, gente, ele tem necessidades instintivas, principalmente que a gente fala de a gatificação, que eu faço muito, né, também. E há essa necessidade do tutor entender que ele não é um filho. Agora, dentro desse assunto, e aí vocês que entendem, principalmente você nesse caso, que é consultora, o cachorrinho, ele tem mais facilidade para entender isso? O gato, ele teoricamente, ele é mais dependente dos instintos, da própria natureza dele? Existe essa diferença entre o cão e o gato? Existe, absolutamente. São espécies totalmente diferentes. Gatos são animais que devem ser colocados para ele à disposição de altura. Né? Por isso que a gente fala de nichos, a gente fala de playground, a gente fala de gratificação. Cachorros não, gente, cachorro é chão. Né? Cachorro, ele não quer subir na sua pia, o cachorro não quer subir no seu armário. Não, ele quer o contato direto com o ser humano. Né? O gato não. O gato, por instinto, ele quer o ambiente, ele quer se ambientalizar e te observar. Então, é totalmente diferente. São espécies totalmente diferentes que não devem ser comparadas nunca. Podem conviver junto, mas não devem ser comparadas. O que a gente observa, e eu vou trazer uma curiosidade, se eu posso dizer assim,
são animais que passaram por processos de domesticação com o ser humano em etapas diferentes. A gente tem que lembrar que o cachorro ele é mais originário do lobo e ele veio mais como um guarda da casa. Então esse processo de domesticação ele é mais antigo. É comum você observar em beirada de estrada, se eu tiver um cachorro ali, ele está em condições esqueléticas, ele está desnutrido, porque ele não consegue sobreviver sozinho. Ele perdeu o instinto de caça. O gato, muito difícil você se deparar com um gato que ele está em condições de ausência de alimentação, porque ele não perdeu o instinto de predação. Não. Então, e até porque o gato de rua, às vezes você olha, é bem tratado, né? É difícil até se diagnosticar que ele é um animal perdido ou saiu só para passear. Né? Ele preda roedores, ele preda pássaros, e aí eu chamo um alerta com as pessoas que normalmente querem dispor de animal. Lembrem-se, dispor de animal é um crime, o abandono é um crime. E ele comete um segundo crime. Quando ele abandona um gato, né, vou falar especificamente dos gatos em si, próximo à área de mata. Então esse gato ele vai se ambientar à área de mata, né? O que a Cláudia comentou, ele gosta do espaço, ele gosta da altura e ele vai predar os pássaros que tem ali. Então eu vou ter um segundo problema, porque esse gato ele não é dali, né? Ele é exótico, aquela região, ele não tem um predador iminente para ele e ele vai predar os outros animais que tem ali. Então eu vou ter um problema de invasão e talvez até uma falta de indivíduos, eu vou causar uma extinção de algum indivíduo endêmico daquela região. Agora o cachorro, né, e aí o gato também você pode complementar, ele cria um grande laço, né, com o dono, com o tutor. Isso eu digo até pela experiência que eu tenho com cães. Às vezes é engraçado, a gente até brinca, que às vezes você chega numa viagem, né, o mais feliz é o cachorro que você chegou, que ele quer pular, ele quer fazer festa e tal. Existe essa ligação maior, mesmo emocional, que o cachorro possa sentir a falta daquele dono? Como é que vocês analisam isso com questões que vocês veem no dia a dia? E aí eu te pergunto, você como especialista, o gato também tem essa carência ou o gato ele é um pouquinho mais independente? Bom, vamos falar dos gatos, então. Os gatos, sim, eles são um pouco mais independentes, porque eles não, como o cachorro tem 20 mil anos, né, de convívio com o ser humano e o gato só apenas 10 mil anos. Então nós estamos falando de animais que o cachorro totalmente dependente para comer, para fazer suas necessidades fisiológicas muitas vezes. Então o gato não, você dispõe para ele uma caixa de areia adequada, limpa, você dispõe para ele a alimentação, a ração seca e a água em boas condições e ele vai ter ali a sua independência, porém, aquilo que você falou, existe entre o ser humano, hoje em dia, vamos falar hoje em dia, porque eu estou nessa carreira desde 2008, tá? Eu entrei como voluntária de ONG em 2008, eu doava animais, doava gatos, e para muitas pessoas não abandonarem seus gatos nos finais do ano, porque assinavam um termo de adoção e responsabilidade, mas as pessoas não deixarem os gatos sozinhos, o que eu fazia? Olha, eu como voluntária vou lá cuidar do seu gatinho. Quando você precisar viajar, eu vou lá cuidar do seu gatinho. Muito interessante você comentar isso. A minha mãe fez isso recentemente com amigos e conhecidos. Ela falou, não, eu vou lá cuidar. Exatamente, porque naquela época não se existia a palavra cat sitter, gente. Isso não existia. Eu acho que eu fui uma das pioneiras com alguns profissionais de grandes nomes, né, no mercado. Eu fui uma das pioneiras nisso, porque eu fazia isso sem remuneração. Eu fazia pelo bem, para a pessoa não abandonar, não passar pela cabeça daquele adotante devolver aquele animal para a ONG. Porque era desgastante demais, o estresse é demais. E ele cria vínculo, sim. Cria muito vínculo com o dono. No entanto, que hoje eu tenho 10 gatos. Hoje, eu já cheguei a ter 27 gatos, porque eu fazia esse trabalho. Ia lá na rua, resgatava, acolhia, castrava, vermifugava, vacinava, acompanhava. Não conseguia adotante para um animal que tinha uma certa, né, ou era cego, ou tinha algum problema. Não conseguia adotante e os gatos ficavam sob a minha responsabilidade. Mas assim, foi um estudo para mim, né? Que hoje eu sou comportamentalista justamente por causa disso. Mas, gente, ele cria um afeto, ele cria laços. E eu acho que o cachorro ainda é maior. Eu não tive a oportunidade de ter cachorros por causa da quantidade de gatos, eu não achei justo, sabe, colocar isso, porque eu sempre ofereci uma gratificação incrível, tudo, consegui dentro das minhas possibilidades, mas eu acho que, gente, eles criam vínculos e vínculos assim,
por toda a vida, tá? Eu tenho tutores que eu cuido de uma gata que sofre porque o pai dela faleceu e a gata sofre até hoje de depressão. Então o trabalho tem que ser um trabalho assíduo, sabe? Todo mês eu tô lá, tô investigando, tô informando, e hoje ela tem uma gatinha em companhia com ela. O que tornou a ausência do pai dessa tutora, sabe, se tornou menos dolorida para essa gatinha. Sim. E eu tenho certeza que os cachorros são iguais. Eu posso falar numa situação particular. Eu perdi meu pai recentemente e ele tinha 4 cachorros em casa. Os 4 sentem a ausência dele até hoje, entram dentro da casa, procuram ele. Então, não consigo dizer isso de um ponto de vista técnico, até por não ser um médico veterinário, mas eu acredito sim que existe essa ausência do dono, e essa sensibilização do animal e essa depressão, essa tristeza pela ausência do dono. Agora, é interessante, né, e muitas perguntas chegam para nós. Uma delas, como a gente identifica se o nosso animal, e aí eu vou te falar o gato que você tem um trabalho, né, mais assíduo, se esse animal ele pode ter uma depressão, se isso já é diagnosticado, como é que funciona isso? Porque às vezes você vê o seu animal lá meio desanimado e aí você, poxa, tá tudo bem, ele tem comida, ele não tá doente, mas ele tá desanimado. Como é que funciona isso? Bom, para gatos, que é o que eu consigo falar agora, também não sou médica veterinária, tenho conhecimentos, mas assim, o que eu posso identificar imediatamente, gatos apáticos, anorexos, ou seja, gato muito quieto, muito no canto dele, só dorme e não procura o alimento. E você não vê ele procurar o alimento, a água. Perda de peso, obviamente. A perda de peso é evidente, porque o gato perde peso com muita facilidade. E, gente, eu falo, anorexia, né, a falta de apetite em gatos, é muito perigosa. Não é como o cachorro que fica vários dias sem comer, ainda mais em condições de maus tratos. A gente pega um cachorro magro, esquelético, vários dias sem comer. O gato, em 2 dias, ele entra em lipidose hepática, né? E ele vai a óbito. Então, assim, como que a gente identifica a depressão? Apatia. Parou de comer, anorexia, parou de comer, ficou apático, gente, corre para o veterinário. Vai para o médico veterinário. Porque, assim, o que a gente deixa de fazer, eu acho que também vale de maus tratos. Muitas vezes você tirar o animal de uma situação de rua, porque não existem gatos de rua, né, gente? Existem gatos que foram abandonados, né? Sim, eu tenho a rua não é o ambiente dele. Não é o ambiente dele. No entanto, que meus 10 gatos, eles nunca tiveram acesso à rua. Depois que eles saíram da rua, eles nunca tiveram acesso à rua. Então, gente, a apatia, a anorexia, ela não deve ser assim, levada empurrando com a barriga, sabe? Gatos entram em lipidose e gatos vêm a óbito em 2 dias em lipidose. Lembrando que a gente pode conscientizar, né, o nosso espectador, são animais, é que nem a gente comparar, me desculpa até levianamente, um gado, uma vaca, um boi, com um cavalo. São animais diferentes, eles têm tratos estomacais diferentes. Exato. Né? Então a pessoa, não, mas o meu gatinho, ele tá tranquilo ali 3 dias, esqueci de... São organismos diferentes, ele vai sentir essa falta de alimentação, falta de água, entre outros fatores. Agora, Tenente, voltando um pouquinho, né, a um dos assuntos que a gente começou a pincelar no primeiro bloco, eu acho importante, o abandono de animais, né? A gente sabe que é um problema sério, né? Você já faz esse afirmativo porque deve ser um negócio do seu dia a dia, que você lida com isso. A gente já explicou que é importantíssima a conscientização quando você adota um animal, que você sabe que é um negócio para 20 anos, né? Você tem que ter uma estrutura para tratar o seu animal da forma mais perfeita possível, e você tem que ter esse compromisso com o seu animal. Mas a vida das pessoas também, elas passam por transformações. Às vezes uma pessoa fica doente, ela não tem como cuidar. Às vezes perde o emprego e não tem como sustentar aquela estrutura que ela tinha. Como a gente evita o abandono, mas de repente essa pessoa que está numa situação mais difícil, de uma doença, de um desemprego, de uma dificuldade que ela não consiga mais dar, né, continuidade ao cuidado com esse animal, como é que a gente faz, né,
para essa pessoa, que essa pessoa não cometa, né, um crime de abandono? Existe alguma estrutura de apoio, algum conselho que a gente possa dar para essas pessoas, né? Eu acho, por exemplo, eu amo meus animais e acho que eles estão com a gente no dia a dia. Acho que abandonar é um negócio que é triste a gente pensar que exista, mas às vezes a pessoa pode estar numa situação extrema, né? Então eu gostaria que os senhores aconselhassem nesse caso. Eu achei encantador o trabalho que a Cláudia faz, assim como o trabalho da Mônica, que estava com a gente no bloco anterior. Acho que esse é o mais importante. A pessoa que vai ser tutor de um animal, economicamente falando, faça contas. Porque esse animal, você vai ter que ter um trato com ele, você vai querer viajar e esse animal não vai poder ir. Então eu vou precisar de um hotel para animais, ou uma escolinha, ou uma cat sitter. Então isso tem que estar na conta. É importante lembrar que um animal filhote, ele não é tão bonitinho quanto é adulto. Então se a pessoa adota um filhote, imaginando que ele fica assim para o resto da vida, ele não fica, né? Então, eu quero um cachorro pequeno. Busque um cachorro de pequeno crescer. Porte. Né? Então não faça essas contas erradas. Sim. Porque você vai ter um problema de, e agora o que eu faço? E se eu posso, acho que a Cláudia vai falar isso até com mais propriedade, mas não abandone a sua situação de extrema necessidade. O principal que a gente escuta de relatos em ONGs, ou todos os cuidadores de animais que a gente encontra durante o trabalho de policiamento, o que eles mais precisam é de alguém que adote. Então, isso até por limitações físicas, eu preciso dar um espaço para aquele animal, porque eu já também não consigo comportar, né? Eu vou pegar o caso da Cláudia, que tinha 27 gatos, hoje tem 10, então alivia, diminuir essa quantidade de indivíduos. Então, assim, você conta com uma sociedade que eu acredito, no momento que nós estamos, pleno 2024, as pessoas vão te ajudar. Eu não tenho dinheiro para comprar ração. Alguém vai te ajudar a comprar ração. Só não abandona esse animal, porque você cria um problema maior. Eu vou precisar de alguém que fique com esse animal. E nós vamos achar amigos, né? Nós vivemos em sociedade. As pessoas, elas conseguem te ajudar com a ração. Ela não consegue ter um animal na casa dela. Então, acho que essa é a maior sensibilização. Tenha um animal, faça contas antes de ter. Mas eu estou passando por uma dificuldade, um momento familiar, peça ajuda. As pessoas, elas estão muito mais sensibilizadas a te ajudar, né? Então não abandone esse animal, porque você vai cair num problema criminal, um problema de infração ambiental, e você não vai resolver a situação daquele animal. Importante, né, essa mensagem. Quero saber o que você acha disso também, Cláudia, se você tem mais algum conselho adicional, que é importante. Sim, durante esses 20 e poucos anos, né, 20 anos, vamos falar assim, na causa animal, acontece muito, gente. Eu já entrei em depressão por causa de tanto sofrimento que eu presenciei, justamente quando eu tinha que ajudar a ONG a resgatar diversos casos de animais, gente. São as coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. E assim, eu entrei em depressão. Então eu tive que sair da causa em 2015, porque meu último resgate foram 15 gatos persas num gatil clandestino, pele, osso e sangue. Era assim, filme de terror, entende? Então, assim, gente, não precisa abandonar. Eu já estive numa situação difícil, eu já estive em depressão, não pude trabalhar, não tinha... Gente, pede ajuda. Quantas pessoas chegam em mim no WhatsApp e mandam lá, Clau, me ajuda, tia Clau, né, que eu sou conhecida. Tia Clau, que me ajuda, que eu tô desempregada, eu tenho 7 gatos. Eu não tenho ração para os gatos, sabe? Eu não estou pedindo comida, eu não estou pedindo dinheiro para mim. Eu estou pedindo para os gatos. Você me ajuda a divulgar? Lógico, gente. Lógico. Peça ajuda. Olha, eu em 2015, nós estamos falando de praticamente 10 anos aí de causa animal. Nós tivemos um avanço extraordinário na causa animal, na proteção animal. Sim, tanto nas delegacia especializada, que é o DEPA, né? Delegacia especializada, gente, a gente não tinha esse recurso há 10 anos atrás. Nós não tínhamos isso. Então, olha, se você sabe que hoje você está sujeito a ser denunciado se você não fornece o mínimo que o animal precisa, peça ajuda nas redes sociais.
Não deixa de pedir. As pessoas se sensibilizam muito mais hoje. Não entra num âmbito criminal por causa de de uma situação financeira. Situação financeira, não há necessidade. E se eu posso Peça aproveitar esse ajuda. momento, nos ajudem, porque lembrando que a questão da proteção animal, ela é um dos fatores, uma das circunstâncias do trabalho da Polícia Militar Ambiental. Se eu tiver que atender mais ocorrências de maus tratos animais, pensa que eu preciso ainda atender ocorrências de desmatamento, pesca predatória, uso indevido do solo. Então, o trabalho de conscientização das pessoas permite com que a polícia faça a preservação de outras áreas, inclusive. Então, essa conscientização da população é importantíssima. Tenente, eu gostaria que você esclarecesse também a relação da castração. A gente sabe que em alguns municípios é proibido, mas a gente sabe que as criações também, vários canis, proliferam, né? E nem sempre com o controle adequado, com o cuidado. Muitas entidades, muitas empresas não têm esse controle, fazem uma venda de forma discriminada. Como é que a gente atua em relação a isso? Eu digo que aqui no Parlamento Paulista tem vários projetos de lei, né, que visam esse cuidado, deputados como o Rafael Saraiva, a Clarice Ganem, também o Ricardo França, entre outros parlamentares, também o deputado Maurici, no Partido dos Trabalhadores, tem muitos projetos em relação a isso, principalmente, que é também considerado uma crueldade com os animais. Como é que vocês trabalham isso e qual que é a solução para essa questão? Do ponto de vista do que a gente atende nas ocorrências do policiamento ambiental, a gente tem normalmente 3 tipos de criminosos, e eu vou chamar nesse primeiro momento de infratores, porque um deles é uma questão um pouco mais sensível. Então eu tenho o ser humano mau, aquele que a gente vê abandonando um animal inescrupulosamente, atropelando um animal na rua por pura falta de empatia. Então, esse caso, denúncia 190, porque vai ser a atuação mais rápida que a gente tem. Por quê? Eu não tenho uma viatura da Polícia Militar Ambiental, mas eu tenho uma viatura da Polícia Militar próxima. Com todas as informações, a gente consegue deter essa pessoa. O segundo caso, e aí envolve uma complexidade maior, são as questões que são acumuladoras. Isso é uma ocorrência costumeira, a gente recebe a denúncia, são muitos indivíduos, são muitos gatos, muitos cachorros, mas eu tenho um indivíduo ali, e é por isso que eu faço uma vírgula em chamar de criminoso, é mais um infrator, porque é uma pessoa doente. Eu tenho normalmente um indivíduo senil, idoso, né, passou por algum problema familiar e ele acaba acumulando tanto coisas como animais. É até um problema de vigilância sanitária. E o terceiro caso são o caso dos canis e gatis clandestinos. Esse daí é um trabalho que a gente conta muito com a população para poder estar denunciando. Você já deve ter passado por coisas assim também, né, Cláudia? Então, peço até um pouco da sua expertise, no que você já viu. Mas o papel principal é da população denunciando, porque aí cabe muito um trabalho policial nessa ocorrência. Cláudia. Gatil clandestino é um problema ainda hoje, creio que ainda seja um problema. Já estive em gatis clandestinos. Já tive e já resgatei todos os gatos e pedi ajuda, gente. Muitas vezes a ONG não tem condições. Mas o que é preciso é denunciar. As pessoas têm medo de denunciar e sofrer uma represália. Gente, não tenham medo de denunciar. As situações de gatis e canis clandestinos são horrendas. Os animais não são alimentados, os animais são colocados em ambientes de... Chegam a praticar próprio canibalismo. Canibalismo, sim, eu já vi canibalismo entre eles também, tá? Então, gente, não tenham medo de denunciar, é preciso denunciar, né? Hoje nós temos vocês, né, no suporte, né? Antes não, a gente tinha que entrar alisando o criador clandestino, sabe? Tratando bem um criador clandestino para conseguir adentrar.
no ambiente e solicitar para retirar o animal só para castrar, só que a gente não devolvia. É óbvio que a gente não devolvia. Mas ia com jeito, modo dizer, porque a lei não te amparava na época. Não amparava, a gente não tinha amparo. Gente, Viravam, hoje a gente tem... espécies de detetives, né? Para conseguir informações. Isso. Gente, hoje a gente tem celular. Quem não tem celular? Que possa fazer um vídeo. Quem não pode fazer um videozinho, né? Precisa de vídeo, precisa de foto. Vou aproveitar isso que a Cláudia está mencionando. Um quarto canal de comunicação, que é o Denúncia Ambiente, é um portal da Secretaria do Meio Ambiente para denúncias ambientais de todos os tipos, sejam animais ou do gênero de flora. Você pode inserir foto, você pode inserir vídeo. Então, o popular jargão, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Além de acrescentar informações, você pode inserir imagens. E isso é de grande valia. Por quê? Vamos lembrar que esse canil clandestino ele é uma casa. E constitucionalmente falando, eu não posso entrar na casa de alguém. Então eu vou ter que solicitar um mandado. Se eu for solicitar e eu tenho imagens, esse vem muito mais fácil, né? O judiciário não terá dúvida alguma de expedir um documento desse tipo para estar cerceando a entrada da equipe policial lá e aí tomar todas as atitudes que precisa. Gente, foi muito boa essa discussão. Acho que a gente pôde abordar aí temas de interesse, né, e do cuidado que a população tem que ter com seus animais de estimação e principalmente contra a crueldade contra os animais, né? Abril Laranja é um mês de conscientização contra essa crueldade. Quero agradecer muito o Tenente Aurélio pela participação. Quero agradecer a você, Cláudia, também por estar conosco e contar um pouco da sua experiência. E a você, telespectador, que nos acompanhou neste programa, você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube.